informamos que, neste momento, teremos a honra de convidar para a primeira conferência de abertura com o tema "O que os primeiros inimigos do Estado oferecem? Liberdade". A professora doutora Tula Pires, fazendo uma incursão no seu currículo, a professora ela tem nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora adjunta de graduação no mesmo curso, é coordenadora geral do NIREMA, doutora desde 2013 e mestra desde 2004 em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio, professora visitante júnior no African Gender Institute, UCT, ZAF, CAPSPRINT 2020 e membro do Conselho do Instituto Clima e Sociedade ICS da Assembleia Geral da Anistia Internacional no Brasil e associada de Crioula. Assim, convidamos e anunciamos, passando assim a palavra, à professora doutora Tula Pires. Obrigada, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Foi com muita alegria que eu aceitei o convite do Vinícius para participar do 10º seminário do BADPP, que eu aprendi agora também, eu falava errado, confesso, né? Porque é sempre uma alegria muito grande estar aqui e fortalecer projetos que têm o compromisso político que o Vinícius, né, explicitou para todos nós nesse momento. Eu tenho uma forte relação com a Bahia e com o povo baiano a ponto de ter inventado aqui uma nova família, uma nova casa, e isso ampliou sobremaneira minhas possibilidades de estar no mundo. E para essa nossa conversa, eu costumo tomar emprestado da Ana Flausina, uma irmã, que eu sou uma constitucionalista que faço visitas, né, no campo criminológico, exatamente porque minhas preocupações são em como o Estado lida conosco, né? E na história político-constitucional brasileira é impossível pensar, enquanto uma mulher negra, nessa relação do Estado com a população negra sem que a gente passe necessariamente pelo Estado penal e por suas implicações, né? Então, eu sou aquela que fico transitando entre esses dois mundos e, para essa conversa de hoje, eu escolhi trazer algumas reflexões que eu venho fazendo no campo do direito constitucional, mas em relação com política criminal e com os consensos violentos que nos trouxeram até aqui. Eu, nos últimos anos, venho tentando ampliar a minha imaginação político-constitucional. O repertório hegemônico, constituído, sobretudo, pelas experiências estadunidenses e francesas, foram sempre muito pouco permeáveis ao enfrentamento das violências sofridas por negras em diáspora. A experiência constitucional estadunidense, quando tensionada em seus pressupostos pela filosofia política por Charles Mills, por exemplo, com o contrato racial, ou por Carole Pateman, com o contrato sexual, nos permitem perceber, cada um a seu modo, a ideia de contrato social como um pacto, aspas, manipulador e excludente, empregado pelos poderosos para subordinar outros na sociedade sob o pretexto de incluí-los como iguais, fecho aspas. Um contrato que não apenas mantém, como fomenta a desigualdade a partir da legitimação da regulação política do Estado liberal. De suas abordagens, de Pateman e Mills, cai a noção de contrato e, consequentemente, de Constituição como modelo de organização de uma sociedade civil preocupada com a limitação do poder e garantia das liberdades, e passamos a percebê-los como modelos jurídico-políticos de legitimação da hierarquia racial e sexual que permite a acumulação de riqueza pelos homens brancos e, sem a necessidade do consentimento dos não brancos, institui para os brancos o direito de dominar, exterminar e controlar negras, negros e indígenas, fazendo com que as mulheres, quando reduzidas ao papel da esposa, vivenciem também experiências de servidão. Ainda que essas percepções se aproximem da realidade vivenciada por pessoas negras e indígenas no Brasil, não representam a percepção predominante sobre o constitucionalismo e partem de uma realidade que, em alguma medida, é compartilhada pela diáspora africana, mas ancorada nas dinâmicas do racismo patriarcal cis-heteronormativo, tal como vivenciado no contexto estadunidense. Da experiência francesa, tanto a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã da Olympe de Gouges, quanto a Revolução Haitiana,
nos obrigam a revisitar os sentidos de liberdade que se acumpliciam com a escravidão, da igualdade que sustenta o racismo colonial patriarcal francês e de uma fraternidade narcísica que se esconde sobre a rubrica do republicanismo. Movidos pela luta anti-escravista e contra-colonial, fortalecidos pelas divindades voodoo, com forte capacidade de resistir aos tratos e destratos com as autoridades francesas, muitas foram as batalhas que derrubaram Santo Domingos e, sobre os seus escombros, refundaram o Haiti. Produziram um modelo de constitucionalismo liberal heterogêneo, que nos obriga a ler as constituições haitianas várias vezes para que a gente possa entendê-las. Fomos tão condicionadas a leituras evolucionistas e lineares que, diante de arranjos complexos, a gente se perde. Podemos encontrar nas constituições haitianas pós-revolução, principalmente nas de 1805 e 1806, a declaração do Império do Haiti como Estado livre, soberano e independente, com disposições relativas à igualdade perante a lei, direito de propriedade, laicidade do Estado, liberdade religiosa, concentração das normas de organização e funcionamento na figura do chefe de Estado, o imperador. Até aqui, não temos muita novidade em relação ao que já fora pavimentado pelo constitucionalismo liberal. O heterogêneo entra no seguinte: são colocados como guardiões daquelas constituições os pais, filhos, magistrados e soldados. A escravidão é abolida permanentemente. São considerados cidadãos todas as pessoas que pudessem ser vítimas da escravidão e do genocídio, não apenas os africanos escravizados e seus descendentes, mas os povos originários também. E a previsão de que, a partir daquele momento, todos os haitianos deveriam ser tratados como negros. É isso mesmo, estava escrito isso na Constituição de 1805. Se, de um lado, a defesa da autonomia individual estava representada na disputa intransigente do anti-escravismo, de outro, a esfera da autonomia coletiva se desdobrava na afirmação contracolonial de independência. Um dos aspectos mais emblemáticos desse arranjo constitucional que eles propuseram, para mim, está na rasura do Clube Exclusivo da Humanidade, que o artigo 14 da Constituição de 1805 propõe. Diz ele: necessariamente deve cessar toda acepção de cor entre os filhos de uma só e mesma família, onde o chefe de Estado é o pai. A partir de agora, os haitianos só serão conhecidos sob a denominação de negros. É isso que está escrito no artigo 14. Pensem no que é isso. No início do século XIX, a afirmação de que toda e qualquer pessoa sobre o território de um Estado, de um império livre e independente, deveria ser tratada e considerada como negra. Não se trata de uma mera inversão, passando os negros a representarem a zona do ser e os não negros a zona do não ser. Trata-se de uma ruptura radical que o anti-escravismo contracolonial propõe, de passar a considerar, pela primeira vez na história moderna, todas as pessoas como plenamente humanas, porque eram negros e aqueles tratados como negros que eram reconhecidamente não humanos naquele contexto. É isso que o artigo 14 está dizendo para a gente, que nesse contexto, a partir de agora, todo mundo que foi considerado não humano passa a ser o padrão, né, de sujeito histórico, de sujeito político, de sujeito de direito dessa Constituição. Como a gente já aprendeu com Fanon, o negro não se torna senhor, porque quando não há mais escravos, não há mais senhores. Tomar essas premissas como ponto de orientação para pensar o constitucionalismo permite inscrever pessoas negras num importante momento político no mundo, em que uma parte significativa do globo passa a optar, a partir do século XIX, por reunir as decisões políticas fundamentais de um determinado contingente de pessoas em um documento escrito que simboliza parte de um processo contínuo de libertação. Tudo aquilo que nos foi expropriado pelas experiências constitucionais estadunidense e francesa nos foi devidamente ressarcido pelo constitucionalismo haitiano. Não por acaso, a inviabilidade do Haiti e de projetos políticos de vida negra livre na diáspora ganha novos contornos. Muito antes de Caetano Veloso, os constituintes de 1823 no Brasil já tinham percebido que o Haiti é aqui. E que, portanto, uma revolução correlata que tinha levado a cabo na Pérola do Caribe deveria ser impossibilitada a todo custo.
Com isso na cabeça e rememorando algumas falas de Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento, se referindo à República Negra de Palmares, passei a buscar entre nós uma inspiração para pensar a teoria do Estado e o constitucionalismo. E encontrei. O racismo é tão perverso, né, gente? Querem que a gente passe uma vida toda tomando estuprador como exemplo de civilidade, invasor e dominador como modelo de moralidade e saqueador de vida, liberdade e natureza como exemplo de desenvolvimento. A gente com uma experiência concreta como a de Palmares entre nós, pelo menos desde finais do século XVI, e escolhendo tomar como ponto de referência modelos de extermínio. E o que a gente pode aprender como Palmares? O primeiro Estado negro livre das Américas, ou dessa parte do mundo que convencionamos chamar de Américas, por mais de um século, desafiou o domínio ciscolonial moderno, escravista e heteropatriarcal. Há registros de que mais de 20 mil pessoas assumiram um compromisso com a defesa da vida e da liberdade. Há um só tempo, Palmares nos oferece a experiência concreta de um projeto político livre na diáspora africana, no século XVII como no XXI. Nos confronta com a responsabilidade política do que fomos, somos e seremos para sermos possibilidade, e ainda nos diz que, mais do que escravização, há uma história de luta pela afirmação plena de nossa humanidade que nos constitui. Dandara de Palmares, Aqualtune e Acotirene nos fazem acionar a postura de defesa inegociável de nossa liberdade diante da situação limite que a condição de escrava nos obriga a perceber. Na vida póstuma da escravidão, são elas que continuam a nos dizer como confrontar os estupros recorrentes e processos permanentes de desterritorialização, expoliação, despossessão, expropriação, descontinuidade, vilipêndio e extermínio. Antes do Haiti, Palmares emperrou a máquina do tempo moderna que insiste em encerrar, em nossos corpos, em nossas experiências, memórias e saberes, a continuidade histórica da violência limite que desidrata a nossa humanidade para irrigar os jardins da Casa Grande. E é com tudo o que Palmares carrega que me pus a pensar a teoria do Estado. A parte espinhosa é que não temos acesso às narrativas sobre Palmares desenvolvidas por seus habitantes. Mas como minha preocupação é a de pensar elementos de teoria do Estado a partir da experiência palmarina, a maneira pela qual Palmares foi retratado pelas autoridades coloniais se torna bastante interessante. Ciente do desafio de que tais documentos apresentam visões depreciativas e hierarquizantes sobre o que somos, pensamos, construímos, como nos organizamos e sob quais fundamentos, eu me vali dos aprendizados ancestrais, contando com o que ouvi, sobretudo das muitas avós que tive e tivemos, para levantar questões sobre afirmações que só a supremacia branca é capaz de sustentar sem ser questionada. A primeira referência documentada sobre Palmares data de 1º de maio de 1597. Uma carta... 1597. Uma carta do padre Pero Rodrigues ao padre João Álvares, ambos da Companhia de Jesus. O documento apresenta uma narrativa dos palmarinos e das palmarinas como os primeiros inimigos das autoridades coloniais. Esse é um ponto central ao qual voltarei depois de trazer algumas características importantes sobre Palmares. Temos indícios de que o nosso Estado Negro foi iniciado com a ousadia de cerca de 40 cativos que promoveram uma insurreição em um engenho próximo a Porto Calvo nas últimas décadas do século XVI, na capitania de Pernambuco. As fugas coletivas dos engenhos e latifúndios se multiplicaram no início do século XVII e mesmo que não se possa garantir que aqueles homens, mulheres e crianças tinham como destino Palmares, a sua existência em si alimentava e era alimentada por essas fugas. Cercados por montanhas e florestas de difícil acesso, onde brancos viam a hostilidade do ambiente, palmarinos conformaram uma realidade que aliava proteção natural contra invasores, ambiente de caça, pesca, colheita de raízes e plantas em abundância, com estratégias militares de resistência baseadas na capacidade de se integrar com e se movimentar na floresta. No plano social, de acordo com Edson Carneiro, os quilombolas produziram um ambiente de fraternidade racial. Uma fraternidade construída a partir de uma organização social heterogênea, pluricultural, pluriétnica, sustentada no compromisso inegociável de defesa da plena humanidade e do exercício da liberdade, da qual participavam, aspas, em maioria os negros, mas que contava também com mulatos e índios, fecho aspas. As evidências apontam para a prevalência de africanos fugidos e seus descendentes.
Trazem ainda indicações de povos indígenas convivendo livremente em Palmares e outros concorrendo com as autoridades coloniais para a destruição do quilombo. De todo modo, com as informações que temos acesso, podemos imaginar que havia ali um compromisso inegável com a construção de uma sociedade multiétnica, livre e contracolonial. A referência a uma sociedade multiétnica, além de não contar com os relatos de quem lá viveu, precisa ser tomada sem romantizações, assim como fazemos com tantos outros modelos de sociedade. O regime da liberdade em Palmares era definido de 3 formas possíveis. A primeira, através do nascimento. Nascido livre em Palmares não seria escravizado. A segunda, através da mobilização de todos os esforços para atingir a liberdade. Os escravos, que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos Palmares, eram considerados livres. E a terceira, através do compromisso com a libertação coletiva. Quando alguma pessoa escravizada era inicialmente raptada ou trazida à força para Palmares, a sua liberdade poderia ser conquistada plenamente diante do comprometimento com a libertação de outra pessoa cativa. O que esse modelo nos revela? Primeiro, que a liberdade não é tomada em abstrato, nem como direito natural, nem como atributo exclusivo dos considerados plenamente humanos. Segundo, que o critério para a concessão da liberdade era demonstrar compromisso com ela, e que a noção individual de escravização em Palmares não continha apelo ontológico, mas uma contingência, capaz de ser disputada através do compromisso com a libertação coletiva. Em conversa com o professor Anderson Flor do Nascimento, falávamos que em Palmares a pessoa se liberta não apenas trazendo um novo escravo, mas se liberta inserindo outras pessoas na possibilidade de se libertar também. A liberdade é tomada como algo que deve e pode ser conquistado por distintas formas, por todas as formas de ser e estar no mundo e da natureza, não apenas por africanos e africanas e seus ou suas descendentes. A sua identificação como um Estado negro se fazia em razão de sua semelhança com reinos que existiam no continente africano do século XVII. O fundamento do poder não era divino, mas determinado pela eletividade do mais hábil ou mais sagaz, de maior prestígio e felicidade na guerra ou no mando. Como nos ensina o episódio de deposição de Gangazumba, depois das negociações com as autoridades coloniais em 1678, a liderança de Palmares passou para as mãos daquele que se mostrou mais hábil e deu provas de maior valor ou astúcia, Zumbi. Há referências documentais que afirmam, aspas, todos os arremedos de qualquer república se acham entre eles, os negros, fecho aspas. Outros classificando o quilombo como, aspas, uma república rústica bem ordenada a seu modo, fecho aspas. Edson Carneiro traz essas referências ao tempo em que apresenta a interpretação que Nina Rodrigues fez sobre tais afirmações, indicando que república naqueles documentos só poderia ter como equivalente a expressão Estado e não necessariamente a forma republicana de governo. Eu não dou esse assunto por encerrado. Sabemos muito pouco ainda sobre Palmares para retirar de nossa imaginação política um modelo de organização que, além de expressão radical de liberdade negra, pudesse oferecer para nós elementos republicanos. E sabemos o suficiente sobre Nina Rodrigues, né, Luciano? Para ler suas afirmações a partir do racismo científico que as ancora. De todo modo, sigo a partir da percepção de Palmares como um Estado negro, o que já dá muito pano para a manga. Se mesmo diante do solipsismo branco foi impossível às autoridades coloniais negarem a percepção de Palmares como um Estado, não serei eu a tratar por menos. Temos ali um modelo politicamente organizado, com estrutura própria, que regula as relações do povo de um determinado território. Do ponto de vista de sua organização política, Edson Carneiro classifica Palmares como uma oligarquia constituída pelos chefes do mucamo, a quem cabia, como na África, a atribuição de dispor de terras comuns. A utilização da terra, o que tudo indica, tinha limites definidos, podendo-se afirmar que, embora a propriedade fosse comum, a regra era a pequena propriedade em torno dos vários mucambos. Não toma um modelo oligárquico palmarino no sentido que normalmente atribuímos às oligarquias. A disposição no território em Palmares se organizava pela noção de posse útil, como ocorria entre nagôs e bantus no continente africano. A terra pertence aos habitantes da aldeia e só temporariamente o indivíduo detém a posse da terra que cultivou. Os rios e as matas pertenciam, dada a sua beleza
e em caça e pesca a todos os quilombolas. Trata-se de termos muito distintos da proteção da propriedade privada como mecanismo de acumulação de riqueza e manutenção dos ativos econômicos como atributo exclusivo dos considerados plenamente humanos. Palmares, enquanto Estado, experiência concreta de liberdade negra nos séculos XVI e XVII, significou a ruptura com o regime de propriedade privada de base escravista instituído pela penetração colonial. A partir de alguns elementos de caracterização da organização político-administrativa palmarina, podemos perceber muitas das características que explicitam a sua identificação como um Estado. Um dos elementos centrais de um Estado é a ideia de soberania, entendida tanto pela capacidade de exercer concretamente poder político internamente, quanto pela sua capacidade de manter relações com outros Estados. Recorrendo à pesquisa feita pelo Edson Carneiro, podemos ver documentados 18 mucambos com alto grau de autonomia, assim como ocorria em determinadas aldeias bantus em ocasiões importantes. Os e as chefes palmarinos e palmarinas se reuniam em conselho. Na ocasião de guerras ou outras deliberações que pudessem impactar todo o quilombo, todos os chefes ou as chefes se reuniam para deliberar na casa do conselho no Mucambo do Macaco. Os documentos sugerem que Gangazumba teria exercido o poder central em Palmares no período de 1645 a 1678, congregando liderança política, militar e religiosa. A partir de 1678, Zumbi tornou-se o principal líder de Palmares. A referência ao Conselho dos Governos dos diversos mucambos para a deliberação de questões estratégicas nos oferece uma imagem não apenas do funcionamento interno do governo, como da complexidade de seus arranjos. A capacidade de manter a integridade do governo entre nações e etnias africanas e indígenas distintas, conferindo autonomia ao tempo em que se determina a centralidade de decisões políticas estratégicas no Conselho, nos permitem, com alguma tranquilidade, reconhecer a dimensão interna do exercício da soberania. O episódio de assinatura do Tratado de Paz entre Gangazumba e a autoridade colonial nos oferece informações sobre os mecanismos de deposição interna do governante, assim como a dimensão externa do reconhecimento da soberania palmarina. Prova disso foi a recepção feita em junho de 1678 ao chefe militar de Palmares. Acompanhado de uma embaixada constituída de pessoas de sua confiança, em Recife, aspas, o rei negro foi recebido em palácio com missa de ação de graças, assistida pelos 2 chefes de governo, Aires de Souza, da capitania de Pernambuco, e Gangazumba, do estado de Palmares, fecho aspas. Pensem na cena. Eu já estou até fazendo, enfim, uma coreografia dessa corte, né? Porque a gente viu alguns filmes, né? Na nossa juventude, a gente já fica imaginando essa entrada triunfal de Gangazumba com sua corte para a assinatura desse acordo de paz. Ele mobilizou a sua corte e ingressou em Recife para negociar um acordo de paz cuja cláusula central era a liberdade para os nascidos em Palmares. Mas vocês já podem imaginar o descaramento das cláusulas exigidas por Portugal. Segurem essa. O acordo de paz reconhecia a obediência dos palmarinos a Portugal nos seguintes termos. 1. Liberdade para os negros nascidos em Palmares. 2. Concessão de terras demarcadas pela coroa para viverem e cultivarem. 3. Garantia de comércio e relação com os moradores, taberneiros, comerciantes e vendeiros da região. Estão achando razoável? Ainda não acabou. Tinha ainda 2 outras condições. 4. Novos e novas cativas que fugissem para Palmares deveriam ser imediatamente devolvidos para as autoridades coloniais e seus respectivos escravizadores. 5. A partir da assinatura do tratado, os habitantes de Palmares passariam à condição de vassalos do rei. Que tal? Como se pode esperar, o dendê esquentou. A atitude considerada unilateral de Gangazumba, em sua incapacidade de garantir liberdade e autonomia para todas as pessoas que viviam em Palmares, provocou violenta reação na comunidade militar do Quilombo. Zumbi, representando os grupos contrários ao acordo firmado por Gangazumba, foi aclamado governador das armas e estabeleceu o estado de guerra. Muitas foram as tentativas de eliminação de Palmares pelas autoridades coloniais portuguesas e holandesas. Mas Zumbi nos diz que, apesar do Estado brasileiro decretar o nosso fim, resistimos. Outro elemento central para a caracterização de um Estado é o povo, que não significa homogeneidade. Palmares reuniu, a partir do exercício concreto de luta por liberdade, etnias africanas e indígenas muito distintas entre si.
O alto grau de autonomia desses mucambos é exemplificativo na necessidade de preservar formas de vida e cosmosensações distintas, mas que passavam a performar, através da busca por liberdade e bem-viver, um povo palmarino, palmarista, quilombola, amifricano. Os termos do Tratado de Paz entre Gangazumba e as autoridades coloniais oferecem pistas dos processos de diferenciação interna dessa comunidade jurídico-política, permanentemente em disputa, como sinaliza o rechaço que parte da comunidade opôs ao tratado. Entre palmarinos e palmarinas nascidas no Estado Negro, aqueles e aquelas que chegaram por sua própria conta em busca da liberdade e aqueles e aquelas que aderiram à condição de livres a trazer alguém que vivia na condição de escravizado, se opunham os estrangeiros com quem se mercanciava, as autoridades e forças militares coloniais, assim como pessoas capturadas durante as múltiplas guerras travadas contra Palmares. E nessa permanente reinvenção do nós e contraposição aos outros, Palmares representou e continua a representar, no imaginário político negro, poderia ser o imaginário político nacional, não fosse o racismo, o Estado que nos inventou como parte da nação, que nos tomou em nossas múltiplas possibilidades, que nos fez performar a nossa plena humanidade, aquilo que a chamada nação brasileira insiste em nos negar. Como diz Beatriz Nascimento, Palmares forjou em nós a tradição de criar e organizar sociedade em que negros podem se entender como pessoas. O território de Palmares, outro importante elemento de caracterização do Estado, teve seus limites reconhecidos em muitas documentações das autoridades coloniais, com variação no tempo e a depender de quem fazia a estimativa. Assim, há registros de 1675 que indicam um território de 60 léguas. Em 1695, o procurador da Fazenda calculava que as terras tivessem mais de 90 léguas, e os números são os mais variados. De todo modo, há o reconhecimento, inclusive pelas autoridades coloniais, do território palmarino como referência daquela comunidade, assim como do entorno, como sede material de poder, como domínio de ação, como área de segurança dos indivíduos e das sociedades menores, os seus diversos mucambos, e como instrumento a serviço das finalidades do poder. Tentei, resumidamente, demonstrar que todos os elementos que conformam um Estado podem ser reconhecidos em Palmares. Não estou, com isso, buscando a chancela na doutrina constitucional do entendimento de Palmares como um Estado negro, mas dialogo com ela para trazer para o imaginário político constitucional brasileiro a experiência palmarina. Eu não busco em Palmares a excepcionalidade, ao contrário. Sua experiência nos oferece a possibilidade de pensar nas múltiplas experiências que, concretamente, negaram a sociedade colonial que se sustentava na escravização negra e indígena, na opressão e negação de suas línguas, religiosidades e formas de vida. Os movimentos de mulheres negras no Brasil compartilham da certeza de que a luta por liberdade está intrinsecamente vinculada à liberdade negra e indígena. Ao mobilizar a noção de genocídio, Ana Flauzina nos fala em como a construção da nação brasileira está diretamente ancorada em processos de repressão violenta a experiências negras e indígenas de liberdade, o que nos condena a todos, todas e todes, de diferentes formas e intensidades, à distribuição do poder e da violência, marcados pelo terror racial e sexual próprios da ciscolonialidade. A eleição de inimigos de porta adentro pelas autoridades portuguesas indicou que para Portugal era preciso eliminar as possibilidades de que sociedades multiétnicas e contracoloniais, como foi a palmarina, pudessem se desenvolver. Em seu lugar, foi consagrado o modelo de distribuição do poder e da violência próprio da experiência colonial e cristalizados os modelos de organização política contraditórios com aquilo que eles mesmos enunciam. Até agora, foi em cima desses modelos que aprendemos a pensar teoria do Estado e constitucionalismo. E é com o título recebido no século XVI de Primeiros Inimigos das Autoridades Coloniais que pretendo abrir a conversa para as interfaces entre política criminal, formação nacional e constitucionalismo. Pensando aqui junto com vocês como a experiência política palmarina pode nos ajudar a pensar também sobre os consensos violentos que marcam a política criminal e o constitucionalismo no Brasil. Aprendi com Zaffaroni que o direito penal do inimigo
pressupõe a eleição de determinados grupos considerados não pessoas, perigosos ou daninhos, sobre os quais o poder punitivo se exerce fora dos limites do direito penal liberal e das garantias do direito internacional dos direitos humanos. Uma construção que reduz o sujeito à noção de perigo, que o posiciona fora da comunidade como inimigo político, a quem a hostilidade ou inimizade justifica a guerra como negação absoluta. Um Estado que se organiza em relação ao inimigo exerce sua soberania para destruí-lo ou reduzi-lo à impotência total. O inimigo, na figura do estrangeiro, representa incômodo, insubordinação, indisciplina, inspiram desconfiança pela impossibilidade de exercer controle total sobre o desconhecido tomado como ameaça latente. Sabemos que há estrangeiros desejáveis que fogem dessa métrica e para quem o Estado oferece todas as possibilidades de trânsito, permanência e respeito a direitos. Os estrangeiros indesejáveis são aqueles que se aproximam do perfil dos inimigos políticos, aqueles inimigos declarados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, declarados não porque tenham manifestado animosidade, mas porque quem exerce o poder os declara como tais. No direito romano, a retirada da cidadania dos inimigos políticos permite que tenham o mesmo tratamento dos escravos. Em países de herança escravagista, como o nosso, a retirada da cidadania ancorada na economia política do latifúndio alarga sobremaneira os processos de produção da impotência total. Tomo de J. Mombassa a maneira de articular a plantação como um termo que descreve um modo particular de agenciar a sujeição negra em favor da reprodução de um sistema produtivo que continua a obra da escravidão na medida em que faz coincidir processos de extração de valor com o regime de violência antinegra. O termo plantação, como tradução literal de plantation, agrega muitas outras formas através das quais a economia política colonial de base escravista foi exercida na América Latina. No contexto brasileiro, prefiro nomear os latifúndios que compõem mais largamente o repertório econômico, político, cultural do racismo, que organiza e organizou as elites brasileiras até os dias atuais. Aberto a infinitas reatualizações, o pacto narcísico das elites brasileiras pela manutenção da economia política do latifúndio não respeita os rótulos do liberalismo, do neoliberalismo, da social-democracia, do desenvolvimentismo, da esquerda ou da direita. Sua marca é o outra vez. Outra vez, a extração de um valor total, potencialmente infinito, pois especulativo, drenado a partir de forças de vida historicamente despossuídas de valor e, portanto, expropriadas do valor total de sua própria criação e trabalho. Outra vez se refaz o território político do latifúndio, reinscrevendo a vida negra, indígena e dissidente numa equação ética e econômica do valor como aquilo que é expropriado de nós. Enquanto resultado direto da correlação de forças que o latifúndio semeia, as instituições jurídico-políticas do Estado são responsáveis pelo cultivo das condições materiais e simbólicas que fazem do extermínio negro, indígena e de corpos dissidentes a colheita negociada como produto interno bruto. O direito moderno ocidental, que surgiu na transição da economia feudal para o capitalismo na Europa, construiu-se para atender a alguns propósitos daqueles tempos e contexto, como a consolidação do regime capitalista, a manutenção da ordem, a centralização do poder, a unificação de territórios e o monopólio da produção do direito pelo Estado. O direito que resultou desse empreendimento foi transposto aos territórios colonizados. O sistema jurídico que foi reproduzido no Brasil formalizou a economia política da plantação, ou do latifúndio. O direito não só esteve intimamente ligado ao empreendimento colonial e às categorias de pensamento que decorriam dele, como desempenhou um papel central na sua consolidação. A história dos institutos jurídicos que afirmavam a liberdade se desenvolveu simultaneamente ao regime da escravidão, ao genocídio e à exploração dos povos colonizados. Nesse contexto, o sujeito de direito é a afirmação de uma pretendida uniformidade forjada pela exclusão material, subjetiva e epistêmica dos povos subalternizados. A régua de proteção que determina o padrão a partir do qual bens como a liberdade passam a ser pensados deriva da afirmação da supremacia branca, masculina, cis-heteronormativa, classista, cristã e, portanto, inacessível a todos os corpos e formas de ser e estar no mundo e na natureza. Um exemplo ilustrativo dessa operação foi o Diretório dos Índios, um documento normativo elaborado em 1755 e publicado em 1757, que vigorou durante o período pombalino.
É preciso entender esse documento tendo a informação de que o seu texto tinha como objetivo declarado o de alterar significativamente a política indigenista da colônia, evitando a escravização dos índios, sua segregação e seu isolamento, bem como a repressão ao tratamento dos indígenas como pessoas de segunda categoria entre colonizadores e missionários brancos. Esse é um documento, eu não vou ler por conta do tempo, mas sugiro que vocês leiam, mas esse é um documento que, ao colocar como única possibilidade de reconhecimento de algum nível de humanidade a indígenas, o fato deles deixarem de ser indígenas, porque havia todo um processo de evangelização e todo um processo de conversão, aquilo que não era propriamente a forma de vida indígena, é um documento normativo que diz com todas as letras que negros não são pessoas e não serão. Não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça, não há possibilidade de tratar como pessoas a negros. O documento diz isso com todas as letras. E esse é um documento normativo. E a gente está falando de inimigo, de construção de inimigo pelo Estado, não como abstração, não como ideologia, mas algo construído normativamente, que pavimenta não só os processos de extermínio de experiências concretas negras livres, como aquilo que define a política de tratamento na colônia, né, de sujeitos não brancos. Certo? Essa é uma norma que radica a tecnologia da dominação colonial e que permite a gente identificar a linha que divide a zona do ser e a zona do não ser no Brasil, ou aqueles e aquelas que foram condicionados ao lugar de inimigos políticos, não apenas das autoridades coloniais, mas do Estado brasileiro que se formou a partir de 1822. Tomando a historicidade que nos forjou em diálogo com as reflexões do direito penal do inimigo, precisamos revisitar algumas premissas que sustentam essa teoria. Seguindo com Zaffaroni, o direito penal insere uma contradição permanente na medida em que faz conviver tratamentos diferenciados entre seres humanos, tirando-os das condições de pessoas próprios dos Estados absolutos, como os princípios internacionais do Estado Constitucional de Direito, que nem em casos de guerra admitiria tratar como não pessoas a seres humanos. Se o desafio colocado por Zaffaroni para o direito penal é de que a negociação com a lógica ou a ideia de inimigo afasta o direito penal de um funcionamento compatível com o Estado Constitucional de Direito, de minha parte, interessa perceber o quanto o próprio constitucionalismo, o quanto o próprio Estado Constitucional de Direito no Brasil se acomplicia com a produção e a reprodução do inimigo e não apenas através do direito penal. O que eu quero destacar aqui é que o Estado Constitucional brasileiro se formou através da assunção de pessoas negras e indígenas na condição de inimigos, não só na organização do poder punitivo, mas em todos os outros aspectos de seu funcionamento jurídico institucional, seja em períodos autoritários ou reconhecidos como de estabilidade democrática. Afinal de contas, já disse o mestre Edson Cardoso, nenhuma força política no Brasil abriu mão da subjugação negra como moeda de governança. Nesse sentido, no lugar de recorrer à gramática do estado de exceção para chamar atenção para a necessidade de politizar o conceito de inimigo e de ampliar a percepção sobre a sua reprodução tanto no direito penal quanto na teoria política, quero assumir a gramática da continuidade para pensar o processo de construção do inimigo a partir da experiência histórica, política, econômica e cultural no Brasil. Esse movimento nos obriga a revisitar essa história e a perceber que, para a população negra, ela se materializa na legitimação jurídico-política dos processos de desumanização que vivenciamos desde o período da penetração colonial e que se reproduziam em momentos políticos posteriores, por exemplo, na discussão sobre quem seriam os cidadãos e, por consequência, quem seriam as não-pessoas no momento da invenção do Brasil como nação, até as cumplicidades com a produção e reprodução do genocídio nos períodos reconhecidos como de estabilidade democrática. Na Constituinte de 1823, a cidadania ficou restrita a pessoas nascidas livres no Brasil
retirando a possibilidade de que africanos livres, brasileiros ou africanos escravizados, que representavam mais da metade da população naquele momento, segundo dados do próprio Senado, pudessem ser considerados cidadãos. E esse processo, ainda que reatualizado, continuou a informar o Estado Constitucional brasileiro. A existência de um Estado negro livre e de qualquer experiência de liberdade por pessoas negras passaram a ser sentenciadas como práticas a serem impedidas, eliminadas violentamente no século XVI como no XXI. Já vimos, por exemplo, que a discussão sobre racismo na sociedade brasileira passou a configurar crime contra a segurança nacional no período da ditadura empresarial militar. Sabemos dos efeitos da lei antiterrorismo sobre corpos como o de Rafael Braga, o justiçamento realizado pelos órgãos do sistema de justiça brasileiro, que chancelam os atos de violência cometidos por agentes do Estado e condenam furtos famélicos e retiram a guarda das filhas e filhos de mulheres que insistem em transmitir sua herança religiosa e cultural de matrizes africanas a seus filhos e filhas. São muitas as formas em que o Estado Constitucional brasileiro se utiliza para dizimar famílias negras e inviabilizar a nossa continuidade. Vimos, nos primeiros 30 anos de Constituição de 88, a população carcerária aumentar em mais de 700% e disputar a tapa o ranking dos países que mais aprisionam. Somos uma sociedade que decreta a morte da população negra em todas as fases de sua vida, através de todos os serviços públicos. Do fazer morrer do sistema de saúde desde o início da vida, com os índices deploráveis de mortalidade materno-infantil, ao epistemicídio, o racismo nas escolas e universidades brasileiras. Do drama da falta de moradia e dos conflitos socioambientais que expulsam comunidades tradicionais e quilombolas não apenas de seus locais de moradia, mas do ambiente necessário à reprodução de suas formas de vida. Tudo isso para dizer, minha gente, que é preciso que a gente responda ao direito penal do inimigo com algo que tome as dinâmicas de violência que nos forjaram como ponto de partida. Aprendi com Lélia Gonzalez a ler a realidade a partir, sobretudo, da resistência de mulheres negras e indígenas. Com isso, defendo que a cada violação corresponda uma resistência em sentido contrário de infinita intensidade. Se o direito penal do inimigo nos ajudou a perceber o exercício do poder punitivo na engrenagem genocida do Estado, o lugar de primeiros inimigos das autoridades coloniais nos ensinaram há muito tempo que a luta por liberdade demanda muito de nós. A população negra tem oferecido projetos políticos de liberdade como resposta ao apetite genocida das elites brasileiras. E o que vocês, nesse auditório, hoje têm a nos oferecer? Na conjuntura em que estamos, o que nós podemos esperar dos atuais operadores e pensadores do processo penal e do direito penal? Mais do que a denúncia, como diz meu irmão Felipe Freitas, é hora de usarmos a caneta e a marreta na disputa por um sistema de justiça que se compatibilize com a garantia das liberdades. Não da liberdade abstrata, mas daquela liberdade ensinada por Palmares, aquela que só se realiza coletivamente e precisa ser disputada permanentemente. Tomo de J. Mombassa mais uma reflexão. Ela diz assim: desejamos profundamente que o mundo como nos foi dado acabe. E esse é um desejo indestrutível. Fomos submetidas a todas as formas de violência, fecundadas no escuro impossível de todas as formas sociais, condenadas a nascer já mortas e a viver contra toda formação no cerne oposto de toda formação. Desejamos profundamente que o mundo como nos foi dado acabe, e que ele acabe discretamente, no nível das partículas, na intimidade catastrófica desse mundo destituído de mundo, esse mundo que até a própria terra rejeita. Fecho aspas. As reivindicações que podem alterar estruturalmente o modelo de distribuição do poder que herdamos passa pela invenção de um outro mundo, por perspectivas radicalmente novas e pela redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. A condição de condenada da terra
me obriga a seguir denunciando a condição de inimiga a que fui posicionada. Mas a condição de herdeira de Palmares me obriga a usar a caneta e o Oxê e todas as outras formas de luta, dar-lhe surra de cansanção, se for necessário, para disputar a transformação radical desse mundo que nos foi dado a conhecer. É o que a Terra espera de nós e é o que pode nos permitir continuar. Obrigada.